Maria para a avaliação do estado físico e psicológico. Ora, a criança estará no 5º mês de gravidez. E junto ao hospital temos então o nosso repórter, Luís Maia, que terá mais informações sobre o caso. Boa tarde, Luís. Muito boa tarde. A primeira pergunta que exige resposta é efetivamente essa, Júlia. É preciso perceber se a menina está grávida de 5 meses, está grávida de menos, está grávida de mais, até porque isso depois terá implicações na possibilidade de fazer ou não um aborto, que a lei permite até às 16 semanas, 4 meses, em caso de violação. A menina está aqui para se fazer essa avaliação, para se fazer também uma avaliação geral do seu estado físico e psicológico. Ela terá escondido, aparentemente, pelo que diz a mãe, a gravidez durante estes 5 meses, apesar de terem sido as funcionárias da escola e as assistentes sociais a perceberem que afinal a menina estava grávida e a trazerem-na aqui para o hospital. O suspeito de ser o pai da criança é o padrasto. Eu comigo tenho o enfermeiro Albino Gomes, muito bom dia, especialista forense, e Albino, eu gostaria de lhe perguntar em primeiro lugar se é possível avaliar, ou se é fácil ou se é difícil avaliar, se a menina foi ou não violada, enfim. Conseguem os técnicos aqui do hospital perceber se houve violência sexual? Este é um dos grandes desafios da medicina legal. Porque, no fundo, este caso, estamos a falar de um caso de incesto e, à luz daquilo que se sabe, o exame deu apenas cicatrizes de uma atividade contínua, o que quer dizer que é extremamente difícil perceber se houve violação ou não. Aquilo que se percebe é que houve uma continuação das relações sexuais. Aquelas zonas que são as zonas que primeiro se vai investigar a nível de lesões são zonas que neste momento apenas apresentam cicatrizes e por isso neste momento não conseguimos dizer se houve violação ou não e se foi consentido ou não foi consentido. Albino, trocando isto para miúdos e para percebermos aqui uma coisa, mesmo que tenha havido violação, se não tiver havido uma violação nas últimas horas, é difícil de provar que houve efetivamente violação, certo? Certo. Aliás, o que é considerado emergente são violações até 72 horas. Tudo o que seja depois desse período de tempo já não é considerado emergente. Porquê? Porque é o período onde teoricamente se consegue encontrar alguns vestígios que poderão ou não confirmar a história. E neste caso, eu volto a dizer, o que se encontra são lesões de cicatrização. E quando estamos a falar de incesto é importante nós dizermos que há um estudo feito no Instituto de Medicina Legal e que nos diz que de todos os casos de abuso sexual em crianças, 13% representam um incesto. E destes 13% temos uma média de idades de 8 anos. E temos uma coisa preocupante, que são 22 meses, pelo menos, de atividade sexual, consentida ou não, com o menor. Albino, só para perceber, isto quer dizer que esta menina, se o padrão do casal corresponder ao dos estudos, ela estaria a ter contacto sexual com o padrasto, e vamos admitir que ele é o principal suspeito, e a investigação logo dirá se efetivamente isto confirma, que ela estaria a ter contacto sexual com este homem há quase 2 anos? É isso que dizem os estudos que normalmente acontece? É isso que dizem os estudos. Em média, 22 meses. E estes casos apresentam 61%, não apresentam lesões, e mais... Ou seja, não se prova violação. Não se prova violação. Mesmo que tenha havido. Mesmo que tenha havido, e a denúncia é feita precisamente ou por gravidez ou pela presença de doenças sexualmente transmissíveis. Albino, só para concluir... Esta menina, a mãe da menina terá dito que não sabia nada, não se tinha apercebido da gravidez. Se o caso desta menina corresponder ao padrão, e se hipoteticamente houver contacto sexual há 1 ano, há 2 anos, enfim, ao tempo que for, e estando ela grávida de 5 meses, como é que uma menina consegue esconder isto também? Até porque depois foram as assistentes sociais e os funcionários da escola a perceberem que ela afinal estava grávida. Isto para mim é um bocado confuso. Também para nós é um bocadinho confuso, embora estes casos, quando são investigados, chegam nos discursos que são, muitas vezes ninguém acredita, como a mãe ter conhecimento e avisar a menor que se fizer queixa, provavelmente o padrasto ou o pai ou o companheiro irá ser preso e depois é o sustento da família e o que é que será daquela família. E por outro lado, eu também já ouvi discursos que arrepiam, como se ela ia perder a virgindade com alguém que perdesse com um conhecido e não com um estranho. Esta é a nossa realidade. Muito obrigado, Albino. Bom, estamos na presença então de um caso
de incesto. Tudo indica que estamos na presença de um caso de incesto. Resta saber agora se são encontradas marcas de violação, se são encontradas provas que poderão depois ser utilizadas para o tribunal e que ditarão, ou ajudarão a ditar também, o desfecho deste caso. O padrasto desta menina de 12 anos está detido, já terá confessado o crime, pelo menos é o que avança a imprensa. Vamos ver então agora o que dizem as perícias que estão a ser feitas à menina para se perceber também como termina este caso. Obrigada, Luís Maia. Júlia Pinheiro, bom dia, mais uma vez. Mais uma vez. Tu tens 2 filhas. Sim, uma enteada. Diz-me lá, e uma enteada, diz-me lá se é possível, ou se foi possível, ou se seria possível, quando as tuas meninas tiveram 12 anos, elas aparecerem-te grávidas de 5 meses. Impossível. Impossível, Impossível. não é? Elas aparecer grávidas podiam aparecer. Agora, de 5 meses... 5 meses, não, impossível. Numa casa onde há meninas, adolescentes, a ficarem crescidas, os pais, as mães em concreto, têm cuidados redobrados para seguir o que está a passar na vida das suas filhas nessa matéria. Porque justamente pode haver, sei lá, podem acontecer muitas coisas, como sabemos, Sim, claro. Mas não acontecem muitas coisas durante 5 meses. Exatamente. É que o ponto não é... A pergunta não é se elas podiam aparecer grávidas. A pergunta é se era durante possível 5 meses, não. alguma das tuas filhas dizer-te estou grávida de 5 meses. Não. Não é possível. Não. Pois na minha cabeça também não. Não é? E julgo que na maioria da casa Pronto, na minha cabeça não é? também não é possível, não é? Uma mãe descobrir que a filha está grávida de 5 meses. Bom, muito menos... Então, quando se tem 12 anos. Exatamente. Muito menos quando se tem 12 anos, que é, enfim, nos casos um bocadinho antes, noutros casos até um pouco depois, mas é o momento em que os pais, em especial as mães, devido à nossa cultura, mais as mães do que os pais, têm a preocupação de ajudar a menina a atravessar essa ponte que é a entrada na puberdade. Pronto. Portanto, primeira nota, acho, com o devido respeito por todos, e por todos os fenómenos que a natureza às vezes dá, mas ainda assim acho manifestamente estranho que não tenha sido a mãe da menina a descobrir que ela estava grávida e que ela tenha sido, e que a sua gravidez só tenha sido descoberta 5 meses depois. Em especial porque a pessoa que é apontada como responsável por aquela gravidez também morar naquela casa, ser o padrasto da menina. Portanto, ainda se torna mais difícil na minha cabeça, que deve ser pequenina, não é? Ainda se torna mais difícil entender isso. Depois, tenho aqui outra pergunta para o Dr. Pedro Proença. Muito bom dia, Sr. Doutor. Bom dia, Arana. Olha, já ouvi falar em poder ser feito um aborto ou não poder ser feito um aborto. E o que entra aqui em causa é a lei, que, nos casos, permite que seja feito um aborto até aos 16 meses da gestação. E quando há casos de más formações ou de perigo de vida da partoria ou do feto, até aos 24. Mas essa não é a minha questão. A minha questão é, neste caso, onde é que mora o superior interesse da criança? E já agora, em qual das crianças? Do feto ou da grávida? É uma pergunta altamente pertinente que se vai colocar nos dois sentidos. Exatamente. Quer no sentido da vítima, da menor de 12 anos, quer do futuro ser que vai nascer. Antes de mais, para esclarecer os telespectadores do seguinte, não há aqui propriamente uma violação no sentido técnico da palavra, há aqui um crime de abuso sexual de menores, onde o consentimento não conta rigorosamente para nada. Porque ela é menor de 14 anos. Porque é menor de 14 anos. Exatamente. Portanto, a lei, nestes casos, o que diz, mesmo que a menor venha dizer que até aceitava que aquilo acontecesse, isso não vale rigorosamente nada. Isto é considerado abuso sexual com cópula que está comprovada pela gravidez. E, portanto, este senhor está indiciado pela prática de um crime que, no limite, dá uma pena de prisão de 10 anos. 10 anos. Agora, há aqui essa questão do interesse dos menores que há que ter em conta. Bem, vamos supor que este cenário que foi aqui falado, até pelo lobby... a grávida vai até aos 20, não é? Não. Que agrava. Não agrava. Agora, aquilo que eu quero dizer é o seguinte. A Justiça tem que analisar este caso com algum cuidado. Continua a haver, na minha perspectiva, uma certa distância entre os chamados processos crime e os processos de regulação das responsabilidades parentais. Sim, porque este senhor vai ser pai de uma criança e vai ter que assumir as suas responsabilidades como pai desta criança. E resta saber agora, no prisma da avaliação por parte do Tribunal, se engavetar, desculpem a expressão, este senhor 7 ou 8 anos na prisão, pode de alguma forma até prejudicar
o futuro ser que aí vem, porque este senhor vai ter que cumprir as suas obrigações como pai. Imaginemos agora este cenário. Este senhor está empregado, trabalha, tem a sua profissão. Uma condenação, uma pena de prisão efetiva deste senhor, que este senhor merecia efetivamente uma pena de prisão efetiva, vai com certeza privá-lo da capacidade de sustentar o seu filho. O seu próprio filho. O filho e a enteada. E, portanto, eu não me chocaria muito que, no âmbito do processo de crime, fosse aplicada a este senhor uma pena que também o obrigasse a cumprir rigorosamente, durante determinado número de anos, o pagamento de uma prestação e de uma pensão de apoio a esta menor. Isto tem que ser cuidado pelo Tribunal. Ponto 2. Resta saber se isso depois vai ter alguma implicação com a medida de prisão ou não. Sim. Ponto 2. É a questão da promoção, da promoção e proteção desta menor. Havendo suspeitas que, efetivamente, e isto é no plano da suposição, houve aqui uma certa passividade ou um fechar de olhos por parte da mãe desta menor em relação a este tipo de comportamentos, Sim. a Comissão, pelo menos, a Comissão de Proteção de Menores tem que, obviamente, avaliar esta situação e, com certeza, que era justificável que este caso transitasse para a alçada do Ministério Público para se verificar até que ponto é que esta menor tem condições de continuar à guarda da sua mãe. Isto tem que ser verificado. Tudo. Porque se, efetivamente, supondo que esta mãe pactuou com esta situação, o que seria gravíssimo, está aqui em causa a capacidade desta mãe ser verdadeiramente uma mãe na acessão da palavra. Seja como for Porque uma mãe que é mãe não autoriza certo tipo de coisas e defende os filhos até ao limite. Seja como for, esta criança tem a vida estragada. Esta criança tem a vida, obviamente, muito complicada, muito estragada, e tem que ser agora o Estado, custa um bocado dizer isto, através do seu sistema de segurança e proteção dos menores, a aferir se efetivamente esta menor não estará muito melhor ao cuidado e ao abrigo de uma medida de proteção do que entregue, digamos assim, a uma situação de incerteza junto de alguém que não a soube proteger. Mas agora veja-se lá o que é que aconteceu aqui. Alegadamente temos um padrasto que abusa da sua enteada. Alegadamente. Alegadamente foi o que eu disse. É o que nós lemos nos jornais. Pois, porque a menina pode ter dito uma coisa e o ADN dizer outra. Claro, obviamente. Cuidado, hein? Mas, segundo aquilo que estamos aqui a analisar, o que se lê nos jornais, aquilo que se está a falar, alegadamente terá sido abusada pelo seu padrasto. Quer dizer, é uma criança que agora fica provavelmente sem mãe também, fica com uma criança, vai para uma instituição. Isto é terrível. É uma situação, e pronto. É uma situação e é terrível. isto. A vida daquela menina já não será nunca igual àquilo que poderia ter E sido. eu não preciso dizer isto, João Paulo, se me permite, é isto. A moldura penal para um crime de violação de um adulto por um adulto é de 3 a 10 anos. A moldura penal pela prática de um crime de abuso sexual nestas condições é de 3 a 10 anos. Como é que se justifica, como é que o nosso legislador justifica que nestes casos haja uma moldura penal idêntica? Não pode ser. Estes casos, obviamente, iam ser punidos com uma moldura penal diferente. Claro. Quem abusa sexualmente de uma menor, estragando-lhe a vida completamente, não pode estar sujeito à mesma moldura penal que se o fizesse com um adulto. Tem que ter uma moldura penal superior, como Até é porque, óbvio. em tese, o adulto tem outras armas Para se defender, como é óbvio. E pergunta, a nossa lei protege os nossos menores, nestes casos? Já Não agora? protege, trata-os como adultos. Eu já estive com jovens mães de 14 que tinham, na sua relação com os seus bebés, uma relação um bocadinho romântica e infantilizada, Sim. mas muito responsável em alguns casos. Nunca estive com uma criança de 12 anos que fosse ser mãe. Acho Depois, não tem qualificação que isto é de violento, de abrupto no crescimento de alguém, uma infância roubada, que ainda mal acabou. É impensável. E tem que ser a escola, que teve muito bem. as contínuas, que eu não sei como é que se diz, que elas mudam de nome. As auxiliares de educação, Que têm um papel vital na escola, como se continua a provar. que se não fosse a escola, era provavelmente aos 9 meses que se notava. É que alguém queria reparava. dizer que ia sublinhar o que estás a dizer e ainda de acordo com o que diz o Dr. Pedro Proença, que nos vai explicar ainda melhor isto, é que tudo o que está legislado sobre o aborto não contempla menores. Exatamente. Ou seja, É verdade, a lei é diz verdade. que não há diferença, de acordo com o que se lê, não há diferença nenhuma entre uma mulher adulta e uma criança grávida. Porque uma miúda de 12 anos é uma criança.
Ora, eu já chego a um ponto em que pergunto assim, mas será que há menores para o sistema judicial e para o sistema legal português? Será que há menores? Será que existem menores para o nosso sistema? Eu sou um bocado tolerante como é que se diz, com os deputados, porque são as pessoas que fazem as leis, porque eles têm tanta coisa para fazer, tanta comissão de inquérito, tanto espírito santo ao barulho, que às tantas esqueceram-se das crianças. Mas existindo uma lei do aborto que não contempla qualquer diferença entre o facto de um menor ser vítima de um comportamento desta natureza, não dando a possibilidade, através de um apoio concreto, de decidir, se é que tem que passar a decidir, o que é o seu futuro, e tratando como se fosse um adulto nestas circunstâncias, até dando a mesma moldura penal a quem praticou este crime do que se estivesse a praticar em relação ao adulto, está tudo dito. Claro. É tempo, de facto, do nosso legislador, dos nossos responsáveis políticos, juntamente com os especialistas, refletirem neste ponto. O nosso país continua a tratar, na maior parte das situações, quer para o bem, quer para o mal, os nossos menores como adultos. E o caso da lei do aborto é mais um exemplo. Já agora, sobre a lei do aborto, se não se importa, só para lembrar que no Parlamento português há homens e mulheres, não há só homens. Portanto, esqueceram-se todos. Não se lembraram deste detalhe, que uma mulher grávida é uma coisa e uma criança de 14, 13, 12, sei lá, é outra. E, portanto, deveria ter condições próprias para isso. Aliás, há a imagem do que tem para outro tipo de circunstâncias. Não é? Exatamente, exatamente. A lei prevê atitudes diferentes em relação aos menores noutro tipo de circunstâncias. Nestes não prevê, como se por absurdo isto não fosse parte da história da humanidade e das coisas mais antigas da história da humanidade. Já agora, gostava de dizer o seguinte, ainda em relação a isto, é que esta menina, de 12 anos, foi retirada à família quando tinha 3 anos. É verdade. E, portanto, é a segunda vez que esta criança é agredida pela vida sem que tenha feito o que quer que seja. Não é? Portanto, ela foi retirada aos 3 anos de idade porque haveria ali uma história muito mal contada, vamos dizer. Tem que ser uma coisa muito estranha para o juiz dizer retire-se essa menina à sua família, já teve que ser uma coisa estranha. Foi institucionalizada, coisa que, no dizer de alguns técnicos, é uma coisa boa, na minha, não é. Institucionalizar uma criança é uma medida de proteção, sim, mas é sempre uma agressão. Porque o ser humano não foi inventado para estar em instituições. Não foi inventado para estar em instituições. Mas voltou a correr risco. Voltou para a família. E na família acontece-lhe isto. Portanto, para quem diz que o Estado português deve proteger as crianças, cumprimentos. Vamos continuar. Temos mais matérias para discutir ainda e temos